Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos com a permissão de Jesus e com o trabalho constante dos bons espíritos para darmos continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros, obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas do apóstolo da mediunidade Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes. Então, vamos começar o nosso estudo de hoje. Estamos no capítulo 17, não é? O capítulo cujo título é O Romance de Alfredo. No programa passado, nós comentávamos, não é, sobre a dificuldade que o Alfredo tinha com relação à vivência com a família. Ele mesmo relata, né, porque ele está contando a história, ele está começando a contar a história dele, né, o romance dele, o drama dele, vivido por ele na última encarnação, pelos nossos cálculos, final do século XIX, mais ou menos, né? Então, ele começa contando, dizendo que ele era muito preocupado em dar as coisas materiais para a família. Mas ele, infelizmente, ele mesmo coloca que as obrigações sublimes de esposa e pai, ele não conseguia atender como deveria. A gente comentou que realmente, graças a Deus, muita coisa tem mudado de lá para cá. Os maridos, né, os esposos, os companheiros, eles têm uma nova visão do que é um consórcio, do que é um casamento. Eles passaram a ajudar mais as companheiras, ajudar mais na educação dos filhos, uma coisa que não acontecia no século XIX, no começo do século XX também. E aí ele começa a contar, está começando a contar que também ele não percebeu, né, na época, que toda virtude é atacada, como ele coloca, né, será atormentada pelo vício, palavras dele, porque ele reconhece que a Ismália, a esposa dele, era a providência da casa deles, ela era o chão, o esteio, tudo funcionava bem, porque, né, ele dava o dinheiro e o resto era com ela. E ele não conseguiu vigiar como deveria. A gente até comentou a questão do ensino de Jesus, que nós devemos vigiar e orar, não é? Que nós devemos ser mansos como os pombos, como as pombas, e prudentes como as serpentes, dependendo da situação. Então, ele, infelizmente, ele disse que ele vai dizer, né? A gente chegou até, o Marcos chegou até a ler, que a esposa foi vítima da maldade de um amigo desleal, um sócio que ele tinha. Então, ele vai começar, né, agora nós vamos começar a ler novamente o drama dele. Ele deu mais ouvidos ao amigo, que era sócio, porque era homem, não é? E menos à sua esposa. A gente vai ver aqui, vamos começar a ler, não é? A reler o parágrafo. É o parágrafo 15, né? Mais ou menos no começo do parágrafo ainda, porque esse parágrafo é bem longo, porque é a história dele, não é? E aí eu estava pensando também quando eu li isso, né? Porque foi esse amigo, que a gente já leu no programa passado, esse amigo sócio, que ele botou dentro de casa, não é? E confiou plenamente nesse amigo. Hoje em dia, a gente nem bota muitas pessoas dentro de casa não, porque a gente está com medo da violência e desconfia de todo mundo. Mas a gente tem as redes sociais. E às vezes a gente acredita piamente
no que determinadas pessoas estão fazendo, falando, sem a preocupação de buscar se é verdade ou mentira. E a gente sabe que hoje em dia o que tem de fake news, né, de notícias falsas, rolando nas redes sociais é algo, não é, preocupante. Então a gente não pode ter o comportamento, né, do Alfredo, de colocar qualquer um dentro da nossa casa só porque fulano tem esse título. Mas é fulano, mas a gente tem que pesquisar, é como ensinou Jesus. A gente reconhece a árvore pelo fruto que ela dá. Então, antes da gente acreditar, né, até Erasto dá também essa orientação a Kardec no Livro dos Médios. A gente acreditar numa mentira, é melhor a gente desacreditar em 9 verdades, não é? Mas sempre com um pezinho atrás. Esse nosso amigo aqui, que é o Alfredo, ele infelizmente, ele só deu ouvidos ao amigo. Imagina, é meu amigo, meu sócio, não é? Não é? Então, o que a Teresa está colocando é muito importante, porque ele fala aqui, ó, a virtude a qualquer tempo vai ser atormentada pelo vício. Ora, que ele está dizendo, né, se a virtude vai ser atormentada pelo vício, é porque a gente não adquiriu ainda a virtude. Porque a gente ia ser atormentado, porque Jesus o foi, né? Se ele o foi, nós. Mas o vício não ia vencer. Porque há determinadas virtudes, quando nós a adquirirmos, é um patrimônio, não vai ser perdido. E isso que a gente está comentando, que a Teresa falou, é muito importante hoje. A gente estava pensando aqui nos jovens, principalmente, na fase começa a pré-adolescência, adolescência, essas questões da internet, dos jogos que tem, os absurdos que acontecem, crimes que acontecem por jovens, por questão da influência que tem a internet, que não é a pessoa fisicamente dentro da sua casa, mas é a ideia da pessoa dentro da sua casa. E por trás desses jogos de internet, a multidão de espíritos perturbados querendo prejudicar. Nós estamos na transformação do planeta, a madrugada da alvorada, nós estamos na madrugada, vai acontecer uma nova alvorada de um novo milênio, de uma nova era. Mas toda alvorada precede uma madrugada, que nós estamos nela. Então a vigilância tem que ser muito grande, né? Prejudicado aí vai ser nós mesmos. O planeta vai se transformar, quer Marco Antônio queira, mude ou não mude, quer a Teresa mude ou não mude. A transformação vai ocorrer. Então a gente tem que vigiar isso e lembrar sempre que por trás dessas influências que tem dentro da nossa casa, hoje está a internet, está a realidade de todo mundo, tem a multidão de espíritos querendo nos atormentar. E nisso existem as provações. E lembrando que os espíritos dizem que quando tem a provação, a gente tem que se apegar numa âncora. O Emmanuel fala de uma âncora que existe, que resiste todas as ventanias da adversidade, palavras dele. Que a gente se resguarde nessa defesa, onde não há desequilíbrio que se arraste para fora, que nos arraste para fora do lugar e do dever que nos compete. Aí ele diz assim: apega-te a esta âncora e não temas, porque essa amarra bendita ao alcance de todos é claramente Jesus Cristo. Então que a gente coloque na mentalidade das crianças, desde tenra, a mensagem de Jesus, seja de que religião for. Nós estamos aqui falando do Espiritismo, seja você evangélico, católico, budista não seria Jesus, mas a mensagem do bem e do amor. Mas dentro do cristianismo, quem for, que coloque a mentalidade de Jesus com a criança lá pequenininha, porque são espíritos que estão reencarnando numa fase complicada de transformação. A gente tem que vigiar isso. Essa influência aqui que o Alfredo vai contar que teve na casa dele, a gente tem o tempo todo agora com as crianças, muito, o que não tinha muito na época do Alfredo, mas agora tem. Então é uma situação muito perigosa que a gente está vivendo, que a gente tem que vigiar. Bom, então vamos começar a ler. Minha esposa sofreu em silêncio a perseguição dele por alguns anos consecutivos. Foram anos. Coitada da moça. E quando meu desventurado sócio verificou a inutilidade da atitude criminosa dele, né, lógico,
Em franco desespero, buscou envenenar-me o espírito desprevenido. Então, a primeira estratégia desse sócio foi atacar a moça pessoalmente. Como, né? Olhares, gestos, palavras, não é? E primeira estratégia. A segunda que ele usou foi a maledicência. É a segunda estratégia. Que né? É uma calúnia, né? É a calúnia. Quando o meu desventurado sócio verificou a inutilidade da atitude criminosa dele, né? Em franco desespero, buscou envenenar-me o espírito desprevenido. Começou por advertir-me quanto ao procedimento dela. Atordoou-me, envolvendo-a em acusações descabidas. Agora, por que ele não foi conversar com a Ismália? Para saber da verdade, não é? Então, aí começa o drama dele. Com certeza isso lhe dói. Isso é um remorso que ele carrega. Porque foram anos. E ele nunca, né, depois que a primeira estratégia não funcionou, a segunda, ele podia ter conversado. Vem cá, minha filha, vamos conversar. O que está acontecendo? Mas ele preferiu acreditar no amigo. Ele preferiu acreditar na calúnia. E isso também nós devemos ter cuidado, muito cuidado. Porque o que tem de gente falando mal de outras pessoas na internet, mas a gente tem que verificar quem é aquela pessoa, às vezes eu vejo pessoas na internet falando mal do Chico. Aí eu falo assim, meu Deus do céu, o que essa pessoa faz na vida para se arvorar de juiz de quem quer que seja? Aí eu fico pensando, aí eu vejo os frutos que o Chico Xavier deu durante a sua vida. Frutos no espiritismo, frutos na sua vida pessoal. Não é? Uhum. Aí eu vejo o que a pessoa deu até hoje, nada, a não ser fofoca na internet. Não é? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque senão a gente acaba tendo o mesmo comportamento do Alfredo. Não vai em busca da verdade. Não é? A gente já comentou que era uma, né, naquela época, coitada, infelizmente as mulheres no casamento, elas só obedeciam, elas não tinham voz. Mas trazendo isso para essa outra realidade que nós vivemos hoje, não é, com as redes sociais dentro de todas as casas, em todas as mãos, que as pessoas, quando começarem a caluniar as outras na rede social, que a gente vai em busca da verdade, que a gente não aceite e não repasse, porque esse é que é o problema, a pessoa repassar a calúnia, não é? Hoje em dia, o problema se torna de uma feição muito maior por conta, né, dessa replicação de informação errada. E outra coisa, a gente está vendo o comportamento da Ismália em silêncio, em oração, com certeza. Tanto que no final da história já viu como é que ela está, né? Então, aliás, no início nós já vimos que ela está muito melhor que o Alfredo. Muito melhor. Então, a Teresa está falando, a gente procurar a verdade na questão de alguém caluniar alguém. Mas quando a gente for caluniado, aí sim, aí a aprovação é boa para nós. Porque tem até uma página do Irmão X, no livro Luz Acima, o título é Apontamentos do Ancião. Mas é uma página que começa com ele relatando um jornalista que tinha desencarnado e todo mundo dando opiniões sobre a vida dele e aborrecia ele, porque o espírito está vivo, a pessoa está viva, o espírito está escutando e falando mal dele e tal. Acho eu que é ele mesmo, porque na página parece que é ele mesmo falando dele, é uma crônica que ele faz. E aí os espíritos falaram com ele, meu filho, não se preocupe, olha só, quando Jesus transformou água em vinho na boda de Caná, os maledicentes cochicharam em redor. Que é isso, o Messias incentivando a embriaguez? Quando mais tarde ele se reuniu com os pescadores da Galileia, todo mundo falando assim, a turba falando, é um vagabundo em busca de pessoas tão desclassificadas. Mais tarde, e mais adiante, quando ele estava multiplicando pães e peixes, aí a massa, muita gente que não se comoveu, diz assim, que é isso, o orientador sustentando ociosos, dando comida para quem não quer trabalhar, e mais tarde limpando as feridas de alguns leprosos,
as pessoas comentavam, vale-se da insensatez dos tolos para impressionar. É até engraçado isso. Quando viram curar um paralítico no sábado, está agredindo a lei. Quando foi considerar Maria de Magdala, né, como uma pessoa e tal, tentando reerguê-la para o caminho do bem, e reergueu, é um desordeiro comum, não consegue nem mesmo afivelar a máscara do próprio rosto, dando-se a companhia de vil criatura, portadora de 7 demônios, e vai por aí afora. Ele está explicando os dizeres de Jesus, a página é longa. E mais adiante, visitando Zaqueu, todo mundo fala, é um pregador do céu que se garante com os poderosos senhores da terra, porque Zaqueu era rico, né? E vai por aí afora. E termina dizendo assim, como sabe, isto aconteceu com Jesus Cristo, o divino governador espiritual do planeta. Endividados como somos, que devemos aguardar por nossa vez nas multidões da terra. Né? Então, a página é muito interessante, porque se Jesus foi o tempo todo caluniado, e blasfêmias em cima dele, mentiras, e nós? É o que ele fala, se eu sou um ramo verde, faz o que faz, imagina vós que são gravetos. Nós somos os gravetos, né? Muito frágeis. É isso. Então vamos continuar. Continuar mais um pouquinho. Atordoou-me, quer dizer, o sócio, né? Atordoou-me, envolvendo-a em acusações descabidas. Subornou criados domésticos e colocou espiões que seguissem minha querida Ismália nas tarefas de esposa e de mãe. Agora você vê, meu Deus. Esse homem exercia profunda influência sobre mim. E atendendo aos laços que nos uniam, minha companheira jamais se sentiu com bastante coragem para denunciá-la por conta dessa condição que a gente está comentando, que existia nos casamentos, né, do século XIX, começo de XX. Então ela sabia que, né, ele ia acabar não acreditando nela, porque os homens tinham sempre razão. As mulheres, eu acho que nessa época nem votavam. Muitas delas não podiam nem estudar. Não tinham oportunidade de estudar. Então, o que ela percebeu? Que não ia adiantar. Ele jamais iria, né, contra esse... Porque era um amigo, ele era amigo, não é? Aí a gente lembra que, na realidade, a gente é traído, é magoado, é enganado por amigos. Porque o inimigo a gente já não deixa chegar perto, não é? Mas, infelizmente, a gente... e eu acho que um dos maiores erros do Alfredo, que eu sei a história toda, foi não ter dialogado com a esposa. Então, né, os espíritos dizem que quando, num casamento, o diálogo acaba, o casamento acabou também. Porque o casamento é a união de dois seres, não é? E o próprio Jesus falava que, né, seriam não mais um só, mas seriam dois, não é? Juntos a criar os filhos. E precisa desse diálogo. Então, e no casamento, mesmo dentro da família, né? Se às vezes a pessoa mora com, não é casada, mas mora com parentes, precisa de existir esse diálogo, que senão não tem relacionamento que resista à falta de conversa. E foi justamente o que ele não permitiu que houvesse, né? E aí ele continua. Só um pouquinho, Tereza, eu queria pontuar uma coisa aqui. Esse homem exercia profunda influência sobre mim. Ele fala assim, né? Que o companheiro dele, o caluniador. E aí a gente faz a gente vê aí saber eleger as nossas companhias. Porque, por exemplo, na pergunta 518 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta assim: assim como são atraídos pela simpatia para certos indivíduos, são igualmente os espíritos por motivos particulares para as reuniões de indivíduos? Quer dizer, atração, né, que ele está perguntando. Sintonia. Resposta: os espíritos preferem estar no meio dos que se lhes assemelham. É pelas suas tendências que o homem atrai os espíritos, e isso quer esteja só, quer faça parte de um todo coletivo. Os espíritos imperfeitos se afastam dos que os repelem, né? Então,
tende a afastar os maus espíritos e atrair os bons, que estimulam e alimentam nelas o sentimento do bem, como outros se lhes podem insuflar as paixões grosseiras. Então é aquilo que buscais e achareis. Quando ele fala que exercer influência, junto com ele aqui, tem muitos espíritos ao redor querendo prejudicar o relacionamento lá, a família, por algum motivo do passado que a gente não sabe, mas tem. Então nós elegermos as nossas companhias espirituais pelo nosso comportamento, e a vigilância, vigiai e orai, né? Primeiro vigiai. Sim. Continuando. Enquanto dava ouvidos à calúnia, fora do meu círculo doméstico, tornara-me intolerável dentro dele. Então, ele só ouvia a maledicência do sócio, não é? E todo prazeroso em ouvir falar mal da Ismália. E dentro de casa, ele se tornara intolerável. Então, imagina o que a pobre da Ismália não sofreu nas mãos do Alfredo. Porque foram anos, não foi uma semana, um mês, foram anos. Anos, e depois as calúnias, e ele cada vez com mais raiva dela, né, da Ismália. Mas ele não tinha provas, porque apesar do sócio ter colocado domésticos para vigiar a conduta dela dentro de casa, ele nunca teve prova de nada, ele nunca, não é, assim, aos olhos do Alfredo, o sócio não apresentou nenhuma prova plausível, era só o que ele inventava, eram só palavras, mas mesmo só com as palavras, o Alfredo já estava em casa se tornando um tirano, vamos assim dizer, né? Ele já intolerável, imagina, ele estava tiranizando a vida doméstica da pobre da Ismália e do pobre dos filhos. Isso tudo por falta também de diálogo. A gente vê bem esse exemplo no livro Há 2000 Anos com o senador e a Lívia. Sim, também. É exatamente isso, porque ele se deixou influenciar pelas fofoca lá que disseram que viram, realmente a Lívia foi aos aposentos de Pilatos pedir pela libertação de Jesus. E ela não deu para falar com ele porque ele não estava em casa. E depois em casa, no diálogo, ele não quis saber, ele não quis conversar. Não quis ouvir nada. Simplesmente ele ficou 25 anos sem falar com ela. 25 anos, é porque eu brinco lá no centro, foi que a armadilha da Fúvia. A casa era grande, era muito grande. Se fosse pequenininha, não tinha como, ele esbarrava, mas a casa... Então, foi a isso. Armadilha da então, Fúvia, tudo a falta de diálogo, e trazendo para os dias de hoje, novamente, o raciocínio, que a gente tente, em família, sempre conversar. O culto do Evangelho no lar é importantíssimo. Importantíssimo. Essa semana eu tive com parentes e a oportunidade, e me contaram a dificuldade, a menina que está passando por dificuldade em casa, ela e o esposo e os filhos, e ela é de outra denominação religiosa. Eu falei, pega a Bíblia, pega o Evangelho de Jesus, pega uma frase, uma parábola e converse. Né? Converse e dialogue. Isso não é importante, não, isso é fundamental. Nós estamos aí com a tecnologia sendo usada erradamente o tempo todo. A gente falou da influência da internet, isso tira o diálogo, a gente fica horas e horas no celular sem conversar, sem dialogar. A gente vê aí certas charges, certos desenhos que são feitos, das reuniões em famílias antigamente, tinha o almoço, tinha conversa, agora é tudo no celular, tudo o tempo todo. Ele veio para ser usado, ele tem muita utilidade para o bem, mas a gente tem que vigiar isso. E aqui, o que está faltando aqui foi, desde o início do relacionamento do Alfredo da Ismália, foi o diálogo. Ele se deixou influenciar e pelo outro, acreditando no outro sem ouvir a esposa. E deu no que deu. E deu no que deu, né? Bom, estamos terminando mais um programa. Hoje nós estudamos o capítulo 17 do livro Os Mensageiros. Um grande abraço a todos, que a paz de Jesus esteja em vossos lares e nos vossos corações. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, e fiquem com Deus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina.